Na intolerância à lactose, os probióticos têm alguns estudos como esse, que é uma revisão sistemática de 2020, onde os autores comentam que a lactase exógena pode não hidrolisar completamente toda a lactose da dieta. São resultados que a gente sabe de verdade, variáveis de paciente para paciente, até mesmo no próprio paciente, dependendo do dia ou da quantidade. Então, os probióticos, eles poderiam, algumas cepas, obviamente, poderiam contribuir na redução dos sintomas, melhorando, então, o padrão dessa microbiota intestinal. Então, algumas cepas com atividade beta-galactosidase têm se mostrado uma estratégia possível para obter um perfil microbiano melhor e, consequentemente, melhorar a ação da lactase que a gente oferece ao nosso paciente. Então, uma possibilidade é utilizar probióticos também na intolerância à lactose. Essa paciente voltou após 8 semanas, ela retirou a lactose, por opção, ela manteve a dieta sem glúten, e ela estava consumindo alimentos sem lactose ou usando a lactase conforme nossa orientação. Mas ela teve uma melhora pouco significativa da distensão. Mantinha a distensão, a flatulência, e estava com menos diarreia, ela já vinha com esse quadro de uma regularização maior da diarreia. Nós não mudamos nada, a não ser orientação em relação à lactose, retiramos o antiespasmódico que ela já tinha usado, reduzi a mitriptilina, porque ela tinha melhorado muito a diarreia, então, para não tirar, passei para 10 miligramas de amitriptilina, tiramos o antiespasmódico e mantive a simeticona, se necessário, e a lactase. Mas ela não melhorou totalmente. E agora? Que exame a gente pediria? Continuaria pensando em intolerância, pediria um teste de frutose, frutano, aí de novo a colonoscopia agora, mantinha a dieta e a lactase e aguardaria mais, porque são só 8 semanas, pensaria na dieta FODMAP, já estava sem lactose, mas incluindo os outros componentes do FODMAP, acrescentava probióticos, ou apenas manteria a dieta e a lactase e trataria sintomaticamente. O que vocês acham? Posso fazer algum comentário aqui? Pode. Claro, sabia que É, você não iria, mas vamos só dar as boas-vindas ao querido Zui, opa, querido Intercorrência, enquanto a nossa plataforma está votando. Agradecer aos quase 200 colegas que se inscreveram para estar juntos conosco nesse evento de hoje, professora. Então, muito, muito, muito impactante para todos. O Zui, seja bem-vindo, querido. Fala um pouquinho para a gente dessa sua... Como é que está a questão de testes de tolerância aí, né, em Floripa? Obrigado, Fábio. Obrigado a todo o pessoal do NAFAD, doutora Maria do Carmo. Sempre um prazer e uma honra participar e assistir a sua apresentação. Eu acho que os testes de tolerância de hidrogênio inspirado são cada vez mais, fazem mais parte do dia a dia do gastroenterologista, né? A gente hoje tem acesso aí em praticamente todos os centros e a gente tem utilizado bastante, mas ainda percebo que muitos casos que a gente acaba diagnosticando, eles estão rodando há muito tempo, né? Sem diagnóstico, paciente sofrendo. Então, a impressão que eu tenho é que os testes, apesar de estarem disponíveis, ainda são subutilizados. Perfeito. O querido Viebig, nosso presidente, só antes de sair o resultado da plateia, Viebig, você que vinha acompanhando toda essa trajetória da neurogastroenterologia, como você visualiza esse momento? Por que demorou tanto o teste de tolerância? Está fazendo parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Seja bem-vindo, presidente. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com você de novo. Na verdade, assim, né? Essa demora de aceitar novos testes, né, passa por dificuldades bem típicas do Brasil quanto a novos esses testes, né? Primeiro porque a maioria das pessoas tem
acesso a exames laboratoriais e tudo, e os exames, os testes de tolerância, principalmente os testes respiratórios, eles não têm respaldo pela lista da ANS, né? Então, o paciente tem que arcar com essa despesa ou então ter que fazer uma luta longa com o pedido médico contra o plano de saúde, né? Essa é uma queixa geral de todos os motilistas, as pessoas que adquirem, muitos deles adquirem para o seu próprio consultório, para poder fazer o teste nos seus pacientes, porque não tem como recorrer a um laboratório. Os próprios laboratórios têm muita dificuldade de fazer isso, né? 2, isso também fica mais ou menos como um tabu. As pessoas não pedem porque o paciente não tem direito, não adianta eu pedir e não força uma situação e aí fica complicado, né? Apesar de a gente estar falando, né, Maurício, acho que faz o quê? Mais de 5, 6 anos que a gente tem divulgado, junto com a Maria do Carmo também, e acho que quase todo mundo, a gente tem divulgado a necessidade da instalação desses testes e do acesso a esses testes dos pacientes. E muitas vezes a gente fica realmente sem arma, essa é que é a verdade, pelo fato de não ter acesso, né? E eu acho que essa é a razão básica porque eles não se popularizaram tanto, acredito eu. Não é nem a falta de conhecimento. O médico até tem o conhecimento, mas ele sabe que é inútil solicitar, uma vez que o custo não é alto, mas para o brasileiro o custo é alto. Qualquer custo, aliás, é alto na atual conjuntura, né? Enfim, eu vejo, em primeiro lugar, essa dificuldade. A segunda dificuldade que fica, realmente, é em relação a que esses pacientes têm que programar-se e o médico programar que esse é um paciente que não é um paciente de consulta única, é um paciente de consultas seriadas, porque você vai pedir todos os exames de uma vez. Então, você imagina que nesse paciente o teste de lactose fosse negativo, tá? Você não poderia instituir, então, uma dieta livre de lactose e você teria que partir para outros testes. Aí o paciente vira para você, mas eu vou fazer mais exames, né? E fica uma coisa muito difícil de lidar. Então, você tem que estabelecer uma relação já inicial com o paciente e a luta não vai ser uma luta, não vai ser um exame mágico que vai dar resposta. Você vai ter que estabelecer um meio de campo com ele. Como é que você vai pedir uma dieta FoodMap? Todos nós sabemos que fazer uma dieta FoodMap não é fácil, é muito difícil, né? Se você não tiver uma relação boa com esse paciente, então fica difícil. Esses diagnósticos, todos eles geram por exclusão, né? O diagnóstico de doenças funcionais, geralmente, você vai por exclusão. Se você acerta de cara de primeira, é quase que com uma loteria. A gente sabe disso. Ou um atacante do Corinthians também, né? Ou do Galo, que são 3 do Galo, viu, Vebi? Então você veja que as opções que a doutora Maria do Carmo deu para a gente aqui é uma delícia, né? Você vai para a esquerda, vai para cima, vai para baixo. O que fazer com esse paciente, né? Eu manteria a dieta dela ainda com a lactase, tentando evitar a lactose, porque foi o primeiro aceno de melhora, né? Será que tem alguma intolerância cruzada aí a mais, né? Frutano é mais rara, mas é possível, entendeu? Então, tem que explicar isso para o paciente, que o caminho não vai ser moleza. Vamos lá, vamos em frente. Eu acho que é isso, né? Mineiro Bravin, 48% dos pacientes, dos nossos colegas,
São quase 200 já conosco aqui, fariam teste de tolerância à frutose e a frutano. Sim. Você que aí que vive muito na divulgação, na conscientização dos colegas com os testes de hidrogênio, por favor, brinde-nos com sua observação. Na verdade, eu queria ir um pouco além, porque eu acho que agora que a gente vai diferenciar os que se aprofundam em doença funcional do dia a dia, né, do clínico não especialista. Então, eu acho que há vários caminhos, né? Há vários caminhos. A literatura traz muita discordância na resposta a cada uma dessas abordagens, mas eu quero lembrar e reforçar aqui o que o Dr. Viebig falou sobre a relação médico-paciente. Era muito comum, especialmente nas diretrizes que a gente lia há 10 anos, começar com relação médico-paciente. Eu acho que o pessoal já está esquecendo isso. Eu acho que no momento em que Roma entrou muito na parte orgânica, antes se colocava nível A ou B de evidência, relação médico-paciente, que sempre vinha muito além de todas as outras abordagens. Então, a primeira coisa eu acho que é essa, e não seria errado de forma nenhuma reforçar com a paciente que às vezes é difícil zerar sintoma e que o mais importante é a qualidade de vida e manter dieta e lactase e uma observação. Mas eu gostaria de fazer alguns comentários. Eu, pela facilidade que eu tenho, eu tentaria um teste de frutose que, inclusive, poderia indiretamente me dar uma positividade para supercrescimento bacteriano. Não só isso, mas o diagnóstico de intolerância à frutose. Lembrando aqui que o frutano, né, ele, na verdade, não tem parâmetro de normalidade que esteja definido na literatura, tá? Que a inulina, eles usam 10 gramas de inulina e tal, mas não está definido o papel disso aí na literatura. Inclusive o frutano, quando a gente aplica uma dieta FODMAP, a gente está excluindo o frutano. Então, ele, no meu ponto de vista, não é algo que a gente vá fazer aí de rotina. Entretanto, fazer um teste de frutose pode ser interessante, tanto para intolerância à frutose, quanto para dar o diagnóstico de supercrescimento que não foi dado numa outra situação, né? Então, inclusive, eu poderia acrescentar o 7º aí, que seria um teste terapêutico com rifaximina, mesmo com um teste negativo, como uma possibilidade. E também eu acho que não seria errado também ter uma sétima linha aí, não, né? Eu queria lembrar também que o Fernando falou, mas de uma forma muito discreta, sobre colonoscopia com biópsias seriadas. Me chamou a atenção a Maria do Carmo uma vez, em uma das suas aulas, e eu vi isso no último guideline da ADA sobre intestino irritável, e que ele coloca como possibilidade a colite microscópica independente da idade, Raíssa, tá? Então, se o paciente ele é refratário ao tratamento de uma forma diarreica do intestino irritável, a colonoscopia com múltiplas biópsias para afastar essa possibilidade, ela pode ser feita, independente da idade, e uma positividade, segundo o guideline, em torno de 6%, 7%, se não me engano. Tá? O terceiro deve ser mantido. O FODMAP, na minha prática, eu só indico quando tem lactose e frutose positivos. Tá? Eu peço uma avaliação de uma nutricionista para tentar uma dieta FODMAP. Eu já utilizei mais, mas a resposta global, ela não é o que a gente poderia esperar, tá? Então, só quando um paciente tem pelo menos lactose e frutose positivo, eu indico a FODMAP, tá? Probióticos, já foi comentado, é uma possibilidade também, como adjuvante aí no tratamento, né? E eu acrescentaria aí também a possibilidade de fazer um tratamento com rifaximina, mesmo com teste negativo,
tá? Dependendo, obviamente, eu estou falando de personalizar a abordagem. A gente tem que sentir, a gente tem que ver qual que seria um caminho, a paciente realmente tem que estar insatisfeita, né? E entender que existe limitação, tá? Mas eu iria sentir para definir melhor aí o meu caminho. Mas eu acho que, num primeiro momento, por não ser invasivo, frutose e, às vezes, se positivo, pedir uma avaliação de um nutricionista para me ajudar. Vamos lá, professora. Vamos. Então, a 7ª linha, Maurício, seria tratamento empírico de supercrescimento. Eu Sim, discordo da rifaximina direto. É um antibiótico caro, a gente tem, obviamente, usado muito no consultório, mas uso muito metronidazol, uso muito tetraciclina, uso muito quinolona, com resultados também bons. Então, eu poderia acrescentar tratamento empírico de supercrescimento. Acho perfeito, que não, tudo bem. colocar a rifaximina como única opção, nem na literatura é colocado, então eu acho, ainda mais que ela não tinha uma diarreia, né? O consenso da ADA coloca hoje com a possibilidade, até sem fazer o teste, a gente medicar com rifaximina o paciente com a forma diarreica, como Sim, opção, até sem supercrescimento. Mas no nosso meio isso é caro, né? Então a gente tem que dar opções aí para tratar de outras formas também o supercrescimento. Mas perfeito, perfeito. perfeito os comentários de todos, Ricardo, Maurício. Prazer, Zui. Vamos estar juntos aí em Floripa daqui uns dias, hein? Esperando a sua tela. Informação sobre o teste, professor? Então, essa paciente então, fez a frutose mesmo, como vocês consideraram possível. Ela tinha, de fato, um pico mais precoce em relação ao primeiro exame da lactose, e bastante positivo, e com sintoma, teve diarreia durante o teste. Então, consideramos a possibilidade dela, de fato, ter mais uma intolerância, que é a intolerância à frutose. Sabemos aí, não vamos falar da intolerância, porque não daria tempo de falar de todas, mas aqui as principais limitações do paciente, especialmente mel, bebida tipo cola, xarope de milho, que a gente utiliza pouco no Brasil. Algumas frutas têm mais, alguns vegetais têm mais, molhos também, pimenta e tomate. Então, a gente tem que pensar nessas possibilidades mais simples, às vezes mais do que FODMAP, de ir lá e tirar todas né, as evidências não são assim tão grandes, talvez sim na distensão, mas eu também sou como o Maurício, tenho certas restrições aí, acho como o Ricardo também, muito difícil a gente adotar a dieta FODMAP, então tiramos um pouco a frutose, e Maurício comentou, a sensibilidade ao glúten é outra possibilidade, não temos exames, é claro que o gliadina é uma possibilidade, temos que diferenciar nesses braços do diagnóstico diferencial. Hoje a literatura fala talvez mais de hipersensibilidade ao trigo do que ao glúten, esse nome deve mudar nos próximos anos aí, mas é possível mesmo ter a gliadina alterada na hipersensibilidade ao glúten, e essa paciente tirou o glúten, ela tinha uma orientação também nutricional, e ela estava sem o glúten e sem melhora, então, na verdade, não insisti muito nesse diagnóstico, ela tinha os marcadores de celíaco negativo, mas é uma possibilidade, sim, a gente tentar, em alguns pacientes, há uma melhora, eles são possivelmente hipersensíveis ou ao glúten como um todo, ou particularmente ao glúten. Mas a gente tem que pensar, né? Tem um modismo aí do gluten free que é inadmissível, a gente sabe que o faturamento é maior que o dobro de 2005. Vejam, em 2013, Estados Unidos, 10,5 bilhões, e 2016, mais de 15 bilhões da indústria gluten-free. Então, não vamos entrar no modismo, vamos pensar se a nossa paciente vai beneficiar, de fato, com uma dieta isenta de glúten, por ela ter uma hipersensibilidade. Então, não é modismo, aqui a gente está falando de ciência séria. Outra possibilidade que temos que lembrar é a intolerância à histamina. A histamina é um composto nitrogenado orgânico, presente em vários tipos de alimento, metabolizada pela diamino-oxidase intestinal. Essa enzima pode estar reduzida de forma permanente, aí determinada geneticamente, ou induzida por alguns fármacos,
pelo próprio álcool, ou, por exemplo, por cirurgias, por exemplo, intestino curto e outras possibilidades. Existe um exame, mas ele ainda é difícil, né? Seria um radioimunoensaio, onde existe possibilidade de avaliar a atividade dessa enzima da diamino-oxidase. Lembrar do vinho tinto, que a gente gosta tanto, do tomate, do salame, do chocolate. Eu, particularmente, gosto de tudo isso, mas não tenho intolerância à histamina. Mas temos que pensar como que a literatura sugere o diagnóstico. Pelo menos 2 sintomas típicos. Quais seriam os típicos? Aqui embaixo está listado: o digestivo, pele, circulatório, neurológico, ginecológico. Então, tem que ter pelo menos 2 de digestivo, ou pele, ou circulatório. Essa paciente tinha uma enxaqueca, náusea, vômito, não necessariamente diarreia. Ela melhora, existe a melhora com a dieta sem histamina e melhora com o uso de anti-histamínico. Então, se a gente tem esse critério, houve uma melhora com a dieta sem histamina, houve uma melhora com o uso de anti-histamínico, ou se tem 2 sintomas típicos, isso seria o critério hoje da literatura para a gente fazer intolerância à histamina. Não é tão comum, mas temos que pensar, principalmente em pacientes jovens, com enxaqueca, com sintomas dermatológicos, especialmente de alergias, coceira, rubor, urticária, e mesmo ginecológico, tão comum nas mulheres, aí, especialmente nas doenças funcionais. A intolerância aos carboidratos complexos vegetais é uma outra possibilidade, lembrando aqui quais são eles, né? Principalmente aí lembrando do feijão, mas vários cereais aqui nesse prato aqui, estão vários deles listados, mas está presente também em algumas frutas, presente também nas amêndoas, amendoins, avelãs, castanhas, e o que se considera que sem essa enzima alfa-galactosidase, os alimentos com carboidrato complexo passam pelo organismo e não são completamente metabolizados, causando especialmente flatulência e distensão, né? Todo dia a gente ouve pacientes com distensão que pioram com feijão, com brócolis, com couve-flor, com batata doce. Então, é uma possibilidade. No Brasil, a gente tem apenas a possibilidade de utilizar a alfa-galactosidase junto com os alimentos que consideramos ricos em carboidratos complexos vegetais. Então, teria que ser junto com a refeição do almoço, ou junto com um lanche onde vai incluir amêndoas, etc. Então, não adianta, vou dar um de noite ou de manhã. Não é bem assim. No Brasil, nós só temos disponível a forma mastigável pó. Existe fora do Brasil também a forma de comprimido. Muitos pacientes melhoram muito com a alfa-galactosidase, é uma outra possibilidade para distensão. Esse é um artigo também muito bom, também do professor Lacey, publicado esse ano, onde ele faz um algoritmo prático para distensão e bloating. Existe possivelmente uma intolerância alimentar? Se sim, vamos pensar em restringir lactose, frutose, a dieta FODMAP, ou até o glúten free, dependendo de acordo com o paciente. Não consideramos a intolerância, tem constipação, pensar na disfunção do assoalho pélvico, é uma coisa muito importante. A gente vai melhorar muito o paciente, vai ser com biofeedback e não com medicamentos. Existem sintomas, provavelmente, de supercrescimento, considerar o tratamento empírico, como o Maurício frisou, ou fazer o teste. Hipersensibilidade visceral, será que tem? Geralmente vai ter dor abdominal, aí a gente vai pensar nos neuromoduladores, ou mesmo antiespasmódicos, como essa paciente começou a usar, e tem sintomas de sinergia abdômeno-frênico, né, que é uma possibilidade também. Os pacientes utilizam mal essa musculatura e fazem distensão, e também o biofeedback, nesses casos, é considerado. Então, o biofeedback abdominal, aqui na última linha deste diapositivo, é para ensinar voluntariamente, diminuir a atividade intercostal e diafragmática e contrair os músculos abdominais anteriores. Quando eu morei em Barcelona, o grupo de lá do professor Malagelada fazia muito esse tipo de trabalho, e muito interessante, fazendo esse diagnóstico dessa voluntário, né, dessa atividade intercostal que leva à distensão. Mas é considerado aqui pelo professor Malagelada, a quem eu presto uma homenagem, onde eu fiz meu doutorado no grupo dele. O Maurício falou a importância da relação médico-paciente, fundamental, da dieta, da reeducação de hábitos, comer devagar,
evitar chicletes, por exemplo, mascar, está engolindo ar, atividade física é fundamental, tratar constipação se presente, tratar diarreia se presente, as intolerâncias já citamos muito, os antibióticos, a rifaximina como uma possibilidade e outros para supercrescimento, alguns probióticos e até antiespasmódicos, se tiver dor, e neuromoduladores. Então, aqui, mais ou menos, uma abordagem da distensão e bloating da atualidade, dos artigos mais recentes aí da literatura e de 2 grupos que estudam de sobremaneira esse tema. E não poderia terminar essa apresentação sem falar dessa aversão que hoje é tão comum aos alimentos. Cada vez mais comum, o professor William Shea, um dos grandes estudiosos desse tema, não é intolerância, não é alergia, é aversão. Então, os distúrbios obsessivos, restritivos e neuróticos, eu acho que hoje até mantidos até por alguns colegas que insistem em fazer uma dieta muito restritiva aos nossos pacientes. Então, já existe hoje CID para isso, para ortorexia nervosa, que é a obsessão em ingerir somente alimentos saudáveis, um comportamento compulsivo de restringir práticas dietéticas com a crença de que vai ter uma saúde maravilhosa. É um medo exagerado de doença quando viola a dieta autoimposta. E o que está mais sendo dito é o ARFID, que é uma desordem cada vez mais citada na literatura, que é a limitação repulsa de ingerir alguns tipos de alimentos baseados em suas qualidades sensoriais, aparência, cheiro, gosto, textura, dá um grave impacto nutricional. Isso cada vez mais tem sido estudado, visto essa restrição de glúten, lactose, e etc., para todo mundo. A perda de peso, limitação de relação social. Temos que pensar, gente, não é brincadeira essas restrições tão grandes. Esse é um artigo excelente de 2020 do Lancet, exatamente abordando esse tema dos distúrbios alimentares ou da aversão alimentar. Com isso, eu acho que a gente vai lá em Hipócrates e pensa que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Muito obrigada pela atenção e estou à disposição para discussões.